E agora o nosso quadro 60 Mais. E agora? Hoje a gente vai mostrar a visão dos cuidadores, profissionais ou familiares que assumem a tarefa de cuidar dos idosos. Uma grande responsabilidade e que requer paciência e muita atenção. Os repórteres Aniele Brandão e Josivan Gomes acompanharam o dia a dia de alguns desses profissionais. Envelhecer com saúde, autonomia e segurança é o sonho de todos nós. Mas para alcançá-lo, a presença da família é fundamental e também, quando necessário, o trabalho do cuidador de idoso. A Milena é uma cuidadora. Além da mãe, que tem 73 anos, a profissional também ajuda outros idosos. Cada dia que eu vou para um paciente, eu vejo que aquilo ali é o que eu queria, né? E que eu perdi foi tempo, porque eu já poderia ter feito isso antes. Mas as oportunidades vieram agora. Então, a paixão que já existia, agora só aflorou. O trabalho de um cuidador é proporcionar bem-estar a alguém que precisa de uma atenção especial. Essa é uma atividade que exige bastante respeito. O cuidador não é aquele que faz tudo pelo idoso. Muito pelo contrário, o profissional comprometido participa da rotina, favorece a independência, oferece suporte e encoraja o idoso a realizar as mais diversas atividades em busca de autonomia. Eu me sinto melhor, mais confiante. Às vezes me sinto até, parece que eu não tenho mais nem doença. Ela estando perto de mim, me cuidando, é em casa, é no hospital, onde eu estiver, ela estando comigo, é tudo. Uma cuidadora do meu lado, acho que eu estou, além de Deus, tem outra ali do meu lado. Mas vontade de viver, porque ela tira aquela tristeza que fica dentro da gente, ela vai tirando aos poucos, vai melhorando e a gente vai tomando um gosto assim. Então eu acho que ela ajuda muito bem a gente melhorar aquela velhice que a gente tem, aquelas doenças, aquelas coisas. Uma cuidadora é minha gente. O cuidado e o carinho com a saúde do idoso, quando vem da família, pode ser ainda mais intenso. A Stephanie cuidou da avó, a dona Raimunda, com muita dedicação até março do ano passado, quando a avó faleceu. Com a pandemia, a gente teve essas maiores restrições que impossibilitou ela de fazer uma fisioterapia, de ter um acompanhamento, né? E aí a gente viu que agravou algumas doenças que ela já tinha, né? Que era artrose, e isso impediu ela de ter movimento das mãos, de caminhar, e aí a gente viu que realmente ela ia depender mais cuidados. E a família em si já não conseguia mais alcançar todos esses cuidados dela. Então, a gente teve que chamar 2 cuidadoras, né, que foram 2 anjos na nossa vida, que nos ajudaram bastante nesses cuidados dela, principalmente à noite, que era o horário que ela mais tinha que ter essa atenção. A morte foi e ainda é dolorosa. Hoje, a neta tenta ressignificar o sentimento, lembrando momentos que vivenciou com a avó. Ainda é difícil, né? Hoje está fazendo 10 meses da perda dela. E principalmente porque a gente tinha uma vida ao redor dela, dos cuidados dela, das demandas que ela tinha. E isso, às vezes, a gente fica, meu Deus, e agora? E agora? Não tem mais tal coisa para resolver, não tem mais tal demanda dela para a gente, né? E além da companhia também, da presença, que todo dia a gente tinha aquele contato, né? Então, é difícil a gente lidar com a saudade, né? E também da gente entender essa nova vida que começa a partir da perda. Laços de afeto que também são construídos entre cuidadores profissionais e idosos. Afinal, a relação entre eles é diária. A Márcia Raquel sabe bem disso e ela busca formas de se especializar e manter um bom controle emocional. A Márcia até ministra um curso para quem quer trabalhar na área. Hoje, a necessidade do cuidador de idoso é que ele se forme, tenha uma formação não só acadêmica, vamos assim dizer, mas também uma formação de um cuidador humanizado, para que ele seja diferenciado dos outros cuidadores. Embora a profissão seja gratificante, há momentos em que o estresse, o cansaço, a frustração, a irritação e o nervosismo podem surgir. E aí, a atenção também se volta para o cuidador. A gente desenvolveu um projeto chamado Dialogando com o Cuidador, onde a gente faz rodas de conversas e traz alguns temas que podem estar inquietando eles, né, ali naquele momento. Então, eles desabafam algumas coisas, alguns sentimentos, alguns conflitos que podem estar, que são conflitos externos, né, que eles podem estar trazendo. E aí a gente vai fazendo esse trabalho, mas sempre indicando para eles que é importante eles também se cuidarem.
Aqui no Abrigo São Lucas, instituição que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade, os profissionais cuidadores recebem uma atenção especial por meio do projeto Cuidando do Cuidador. A gente entende que para mim cuidar de alguém, eu preciso estar bem. Então, eu não posso cuidar de alguém quando eu não estou bem. E quando você trabalha com idosos em vulnerabilidade social, como são os idosos que aqui moram, a gente precisa ter um psicológico preparado, a gente precisa ter uma organização, a gente precisa ter capacidade. Então, assim, a gente procura ao máximo dar a esse cuidador, uma assistência, uma organização e, acima de tudo, alinhar para que ele consiga trabalhar de uma forma eficaz, mas lembrando que ele é um ser humano, que ele tem fragilidade, que ele tem o direito também de dizer, eu estou cansada, não aguento mais. E aí é nessa hora que a gente tem a equipe técnica da casa, onde a gente desenvolve hoje 2 projetos, onde a gente trabalha a relação idoso e cuidador, onde a gente trabalha as orientações do cuidado. E esse autocuidado traz um belo resultado. Fortalecidos, eles podem acompanhar melhor os idosos que demonstram muita gratidão. Quando eu não me sinto bem, eu procuro o serviço social, às vezes procuro a psicóloga, a gente senta, aí eu sento lá, conto o que está se passando, e aí quando a gente sai de lá já vem com outra, entendeu? Mas aí a gente tem dinâmica sempre, eles fazem dinâmica com a gente. Só venho aqui elogiar, e principalmente essa que tirou minha pressão aqui, minha pressão, é gente muito boa, é uma enfermeira indo e voltando. Para tanto carinho que recebem, a dona Nielce, em nome dos amigos e amigas do abrigo, preparou uma homenagem de agradecimento aos profissionais cuidadores. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Hoje, na internet, saber vender é dominar o tráfego pago, dominar os... Só, que maravilha, né? Vamos continuar falando sobre... Só, que maravilha, né? Vamos continuar falando sobre esse assunto, desafio que é cuidar de idosos e também da importância da qualidade do serviço prestado. Quem nos dá esse suporte no nosso quadro, nessa temporada do quadro 60 Mais e Agora, é a médica geriatra Glenda Moreira. Doutora Glenda, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, vamos lá. Vamos falar da importância desse profissional, mas antes de falar do profissional, vamos falar de quem tem que fazer isso. Muitas pessoas não têm oportunidade de ter esse suporte. Sim. E aí acaba isso, uma pessoa da família se encarregando. E muitas vezes, realmente, 1, 2 pessoas, é muita responsabilidade que fica sobre pouca gente, como eu disse, né? Às vezes, uma pessoa da família, muitas vezes até famílias mais extensas. Como é que essas pessoas devem lidar com isso e, ao mesmo tempo, seguir a vida e não ficar sobrecarregado? É um desafio e é o mais comum. O mais comum em consultório e mesmo do ponto de vista de saúde pública é a gente ter idosos dependentes, aí a gente vai uma atenção, porque se eu preciso de cuidador, eu tenho uma independência em risco, eu tenho uma vulnerabilidade na minha saúde. Esse idoso, que é meu avô, minha avó, meu pai ou minha mãe, no Brasil, a maioria deles tem muitos filhos aí do ponto de vista de número, mas nem sempre a disponibilidade do cuidado. E quando existe muito frequentemente também cenários um pouco diferentes do que a gente está mostrando e está mostrando para poder estimular. Mas o cenário comum, mais senso comum é um sobrecarregado sem disponibilidade de outros. Isso é um grande problema, porque se alguém deixa a sua vida, né, que é uma rotina, muitas vezes família, casa, filhos, trabalho, ele aumenta o risco de adoecimento em si próprio.
E aquilo que eu muito falo em consultório e nas conversas com a residência de geriatria e na formação de pessoas e de médicos, a dor vai chegar, aquele amor inicial chega a dor. Que dor é essa? Dor psicoemocional, social, onde você deixou de ter aquele indivíduo que tu ama como alguém provedor e, vamos dizer assim, que te dê feedback. Você tem que doar muito tempo e esse tempo nem sempre é ou remunerado, né? Ou mesmo dividido. Então vem esse vem desgaste. Sobrecarga. E aí vira um círculo que você, no médio e longo prazo, a gente vai verificando a situação se agravando, porque mais pessoas vão se inserindo nesse cenário da velhice sem qualidade. Do envelhecimento frágil. Né? E isso sim é uma grande preocupação para o Brasil, para nós, para o Piauí, para Teresina, que tem inclusive uns índices de envelhecimento maiores do país, um dos índices maiores de envelhecimento. Como estamos envelhecendo, a gente está falando nesse quadro sobre isso, né? Para que a gente possa depender menos de outras pessoas no futuro. Mas aqui, lembrar, tem um cenário também que é comum. Idosos que cuidam de outros idosos. O que é grave? O que é muito grave. E onde está o poder aí de manejar isso se eu não tiver recursos privados próprios? E aí a importância do equilíbrio tanto no seio familiar, ou seja, que as pessoas consigam dividir, distribuir melhor essas atividades do cuidado, mas se houvesse também o equilíbrio com o apoio do poder público. Né? O Estado não pode ser omisso para uma situação como essa. Não tem política pública ali para acompanhar as pessoas nessa fase da vida, infelizmente. Infelizmente pode até existir, mas ela não é estimulada. Acho que nos primeiros momentos nossos aqui no programa a gente falou sobre isso. Essa autonomia e independência do envelhecimento, ela é mais barato cuidar dela do que a um tempo de fragilidade você ter que disponibilizar de recursos que poderiam ter sido evitados. E esses recursos a envolver cuidados com terceiros. Lembro que isso é até lei. Você tem direito à redução de carga horária, por exemplo, para cuidar de pessoas vulneráveis e pessoas idosas da sua família. Você tem direito a afastamentos também do seu trabalho. Porém, isso também não é barato. Isso tira recurso, né, do ponto de vista também do seu trabalho, mas da sua família, do seu conteúdo de vida. E esse indivíduo frágil, muitas vezes ele acaba gerando demandas que não é para uma pessoa só. Então, vamos dizer, Marcelo, que você tem aí 7 irmãos. Muitas vezes, por que a gente não pode pensar numa alternativa de planejamento onde um dia por semana é de cada irmão? Ficaria muito mais tranquilo, leve e, com certeza, traria muito mais saúde ao indivíduo que é cuidado. Porque, por exemplo, isso é um caso até real. Na época, a gente fez isso e foi muito bom. Essa senhora, mesmo com Alzheimer, estou aqui somando várias histórias para a gente montar essa cena, ela passou a ter mais saúde emocional, menos distúrbio de comportamento, menos agitação, por todos os dias ter alguém familiar, né? Um filho, alguém que ela que a visitava. Aquele sentimento de acolhimento. De acolhimento, de pertença. Né, isso. Que é um dos sentimentos e emoções que o Alzheimer não tira. O afeto e o reconhecimento que tu, Marcelo, é meu filho. Vamos aqui simular, né? Olha só. Pergunta chegando aqui. Por exemplo, a Cícera diz que cuida da mãe há 15 anos, mas agora não dispõe de condições financeiras para contratar um cuidador e sente mais dificuldades em função da fragilidade, para o banho e para cuidados de higiene pessoal, porque a mãe é obesa. Ela faz esse relato, ela não faz uma pergunta propriamente, mas achei interessante porque acredito que muita gente tenha esse mesmo desafio e enfrente a mesma dificuldade. Isso, é aquilo, o amor vira dor, vira uma dor onde a Cícera está sentindo que ela mesmo disponibilizando-se ao cuidado, sozinha é muito complicado. Ela reconhece aqui um limite, né? É um limite onde ela vai ter que superar ou deixar lá. Então acaba gerando, inclusive, às vezes, adoecimento da própria Cícera, né? Estresse, insônia. E aí, na adequação do cuidado, acaba gerando também, inclusive, risco de fragilizar mais ainda a saúde da mãe. Então, o recurso aí, a atenção primária em saúde, pessoal, ela tem, dentro do SUS, a assistência domiciliária. Níveis de assistência domiciliária onde não é só o paciente ser visto por um médico uma vez por mês. Existe assistência domiciliária 1, 2 e 3. E a depender disso, teria até equipe indo na sua casa quase que diariamente. Então, são supostos que a gente precisa correr atrás, porque já existe dentro disso política pública e direcionamento mesmo de diretriz dentro do Sistema Único de Saúde para que isso acontecesse. Olha, aqui a Maria José quer saber que tipo de atividades ela pode fazer sozinha, porque é a mesma situação, não tem como contratar profissionais em casa para melhorar a qualidade de vida do pai, que é idoso e tem 82 anos de idade.
Marcas escuras e rugas te incomodam? Novo Nivea Luminous 630. Age desde o primeiro dia para reduzir rugas profundas em 7 dias e uniformizar a pele. Descubra o sérum anti-marcas número 1 do mundo. Funciona. Hoje, na internet, saber vender é dominar o tráfego pago, dominar os anúncios online. Senão você pode ter o melhor produto e ser um fracassado. Você pode ter o melhor negócio e fracassar, porque você não sabe tráfego pago. Você é um marqueteiro digital. Tiago, mas eu sou dentista, eu sou advogado. Tiago, não importa, você tem que ser bom em vendas e marketing, porque esse é o oxigênio da sua empresa. Então cuidado. Todo mundo aqui é um gestor de tráfego. Se você quer arrebentar em vendas na internet, você tem que entender de tráfego. Você é um gestor, você gere. Tiago, mas eu não faço tráfego. Não precisa, mas tem que ter conhecimento. Questões motoras, psíquicas, profissionais, em casa, para melhorar. Olha, aqui a Maria José quer saber que tipo de atividades ela pode fazer sozinha, porque é a mesma situação, não tem como contratar profissionais. Em casa, para melhorar a qualidade de vida do pai, que é idoso e tem 82 anos de idade. Questões motoras, psíquicas, de que forma que ela pode estimular até fisicamente mesmo ali o pai, para que ele tenha a melhor qualidade de vida. Maria José. Maria José, quando você fala sobre isso, a gente não está sabendo aqui qual o nível de fragilidade ou funcionalidade do teu pai. Mas só por ter 82 anos, quero deixar claro que a pessoa poderia estar independente e autônoma. Mas se você está perguntando, acredito que ele já tem uma dependência. Então busque entrar no ritmo de o que é dia, o que é noite, acordar em horários saudáveis. Muitas vezes percebo que a gente, não, deixa eu dormir, descansa, fica ali deitadinho porque eu tenho que cuidar da casa. Mas se isso acontece, acaba que o ciclo sono-vigília inverte. O seu pai pode passar uma noite acordado, uma noite mal dormida, gera agitação no outro dia. Durante o dia, alimentação regular, sol, sair para o jardim se você tiver. Se não tiver um jardim, que quintal, né, a varanda do apartamento, tem uma comunidade perto, tem praça, tem como ele deambular, andar, né? Tem como ele sair de casa para pequenos passeios. A vida de conexão social é muito importante, tanto para ti, Maria José, como para ele. Né? Então, alimentação adequada e atividade. Caminhadas seguras, monitoradas por você que está aí nesse cuidado, né? Sempre, todos os dias. Na internet, a gente encontra em canais bem indicados, inclusive bons vídeos de atividades físicas relacionadas ao idoso. Eu cito aqui a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, que é uma instituição, né? E do Ministério da Saúde também. Tem cartilhas que podem te orientar mais sobre atividades que você possa fazer em casa com seu pai. Vou pontuar aqui uma denúncia que eu recebo de um telespectador, não vou citar o nome, é lá de Parnaíba. Diz que desde novembro que os idosos não recebem fraldas. Uma política social que não está sendo efetivada lá em Parnaíba. Fica aqui a reclamação e o espaço aberto lá para as autoridades. Não sei se é a Secretaria de Assistência Social ou Saúde lá no município. A questão das fraldas, ela é um programa federal de desconto, né? Eu não sei qual que ele está citando, mas deve isso ser um fornecimento, pelo que Talvez. ele diz, há um programa de distribuição. A gente vai entender melhor aqui na nossa produção e vamos trazer essa informação assim que tivermos um retorno. Outro telespectador diz, cuido da minha mãe com Alzheimer há 3 anos. Tem dias que eu me sinto muito cansada, sem ânimo até para cuidar dela. Olha só, tá vendo? O que a senhora estava explicando há pouco. Também gostaria de saber se tem algum auxílio para quem cuida, porque eu cuido dela, não posso trabalhar e ela depende exclusivamente de mim. Olha a situação. Olha só, é essa situação que se a gente se coloca no lugar, qual o nome dela? Tem? Deixa eu ver se eu consigo aqui no WhatsApp. Mas enfim, não você tem o que nome. fez essa pergunta, você simboliza um grande número de pessoas. E que assim, as redes sociais têm demonstrado e têm seguido aí algumas pessoas têm feito até grandes movimentos em redes sociais, mostrando como é esse cuidado, mostrando a sobrecarga que é isso. Então, quando você conta, você compartilha, a gente testemunha, acolhe. E o que é que eu posso te dizer? É preciso que mesmo você sozinha, você consiga fazer uma agenda de autocuidado. Você precisa treinar algumas ferramentas para que você tenha uma noite bem dormida, que você cuide da sua alimentação, que você tenha 1 hora ou 2 por dia de intervalo, que inclusive pode ser tirado durante o sono do teu paciente ou do teu familiar, né? E muitas vezes, quero só uma lembrança, a comunidade, gente.
a gente não consegue sozinho. Então, quando eu falo em comunidade, cresce no Brasil, e foi até premiado recentemente, um grupo chamado Comunidades Compassivas, que conversa sobre esse desafio dela. Né? Então, eu não tenho ninguém, mas eu tenho um grupo de pessoas no bairro, na igreja, né? Pessoas que podem se voluntariar, né, para ajudar você. Bom, o tempo da gente aqui já esgotando, mas eu queria finalizar falando do profissional, né? Porque a gente falou muito aqui dos cuidados das pessoas em casa, familiares, né? Filhos, enfim. Hoje há esses profissionais, a gente mostrou alguns exemplos na reportagem, inclusive há curso de formação. O próprio Instituto Federal do Piauí tem turma lá para formar esses profissionais. Tem cursos das mais diversas instâncias mesmo, né? E isso é uma área de atuação, é um vínculo que, como a gente mostrou na reportagem bem no início, uma pessoa que é apaixonada por esse cuidado. E aí eu recomendo, se você tem essa vontade, faça o curso técnico. É uma área que precisa crescer ainda muito. E gostar do que faz, melhor ainda. Quero só lembrar de uma pessoa que ela era nora de uma paciente nossa, centenária, e quando essa paciente faleceu, ela disse, nossa, eu tenho tantas habilidades nesse cuidado. Ela fez o curso e hoje ela é uma mulher extremamente feliz e realizada, a gente mostrou sendo até cuidadora, também na reportagem, mais né? ou menos isso, sendo cuidadora de idosos, né, e tendo sua remuneração por isso. Doutora Glenda, muito obrigado. Até chamei lá no intervalo de pediatra. Pediatra do outro extremo, né? Eu vi. Chamei que nem percebi. Geriatra, nossa convidada. A cada 15 dias a gente tem aqui o quadro 60 Mais e Agora. Então, em 2 semanas a gente volta com outro tema ligado a essa etapa tão importante da vida. Obrigado. A maior do mundo, agora é do Brasil. BYD Dolphin, 100% elétrico, 100% do seu jeito. Conheça o carro elétrico mais eficiente do país. A bateria com 8 anos de garantia e condições 100% para você. A única do mercado com